maravilhosa! Sejam muito bem-vindas a mais uma roda de conversa. Quero começar agradecendo profundamente a cada uma que participou da nossa primeira roda sobre o tema Mulher no Automático. E principalmente aquelas que já deram o seu primeiro passo. Sair do modo de sobrevivência, o passo de se perceber. Se perceber é a primeira e mais importante ação para sairmos do automático. Perceber como você está. Perceber como estão as suas emoções. Como está o seu tempo para você? Como está a sua vida, o seu hoje? Hoje, seguimos juntas com mais uma roda de autoconhecimento e de transformação. Esse movimento profundo e sábio que acontece dentro de nós, de cada uma de nós, todos os meses, nos guiando por 4 lindas fases. E também sobre uma fase especial de transição, a famosa menopausa. Você já se sentiu estranha com emoções, comportamentos que nem sempre entendeu? Pois é, mulher. Isso não é loucura, não é drama, não é frescura. É o seu corpo e os seus hormônios em movimento. Todos os dias há uma mudança sutil. E nenhuma mulher vive um dia exatamente igual ao outro. Então, hoje, queremos te convidar a se permitir mergulhar em você mesma. A entender que você funciona de um jeito todo especial. Que você não vive em uma linha reta. Você oscila, você é cíclica. Você sente mais. E por isso, você precisa de mais cuidado, de mais acolhimento e de mais consciência de si mesma. Quando você se olha, se cuida, se acolhe, se compreende, se fortalece. E ao se fortalecer, você fortalece o pilar emocional da sua casa, da sua família e da sua própria história. Vamos juntas nessa jornada? Hoje falaremos as 4 fases do ciclo feminino e sobre essa grande transição da mulher, a menopausa. Vamos lá? Olá, minhas lindas. Gratidão, Áurea. Obrigado pela sua partilha maravilhosa. Que prazer estar aqui com vocês. Ter amigas incríveis. Gratidão por poder contribuir em mais uma roda de conversa abençoada do universo emocional feminino. Mulher que se conhece, restaura sua saúde. E eu vou falar hoje da queridinha fase TPM, que hoje compreendemos e por isso chamamos de tempo para mim. O início do recolhimento, o auge da sensibilidade, o chamado da verdade, tensão pré-menstrual. Só de ouvir, o corpo já enrijece, fica pesado. Eu mesma carregava essa crença limitante e mal percebia o quanto isso me incomodava ainda mais. Era como se, ao falar, estou na TPM, já estivesse abrindo caminho para a tensão e para o estresse. A mesma meia jogada no chão todos os dias do meu filho, que antes passava batido, eu pegava, juntava, lavava na TPM e virava uma tempestade em copo d'água. Discussão, sermão, explosão. E é justamente nessa fase que costumam surgir os maiores conflitos nas relações amorosas, profissionais, até com estranhos, filhos, pais, com todos à sua volta, e principalmente com você mesma. É a fase que falamos, nem eu mesma estou me entendendo, ou nem eu mesma estou me aguentando. Quem nunca, né? Aqui nós iniciamos a introspecção, começamos a sair do externo e iniciamos o caminho de volta para dentro. Começamos a enxergar o que foi ignorado antes. O que era suportável nas outras fases, agora, nessa fase, parece intolerável. É um chamado biológico, esse olhar para dentro. Nossa energia começa a baixar e a força intuitiva aumenta. A natureza nos conduz ao recolhimento. Essa é a sabedoria do nosso corpo. O corpo está se preparando para liberar o endométrio e o óvulo que não foi fecundado. Inconscientemente, nos gera frustração, tristeza e irritação. Mesmo que não haja desejo de engravidar, ou de querer ter ou não ter filhos. É uma fase que todas nós passamos. Umas sentem mais, outras sentem menos. Mas algo com certeza sentem. É nesse momento que os hormônios despencam. Estrogênio e progesterona caem. E com eles, serotonina e dopamina, que são os neurotransmissores do bem-estar e do humor. Resultado? Ansiedade, raiva, cansaço, irritabilidade, impaciência, autocrítica e uma vontade incontrolável de doces. O desejo por chocolate é o corpo tentando equilibrar esses neurotransmissores. E assim, o nosso corpo todo mês age nessa dança hormonal, emocional, que reflete no comportamental. O espelho não fica muito nosso amigo. Nessa fase, a autocrítica grita. Pequenos incômodos com a aparência ganham um megafone. Nos sentimos feias, inchadas, inadequadas, insuficientes. Mas isso não é frescura, não é drama, é biológico. O incômodo com o externo se intensifica porque é tempo de olhar para dentro, para as nossas emoções, para nós e para a nossa vida. Ficamos sensíveis e mais irritadas com o que tem para resolver. E essa é a boa notícia. Essa mesma sensibilidade é uma ponte para a nossa verdade interna. Não é exagero, é a sua natureza falando alto.
Então, vem um impulso de colocar ordem. Muitas mulheres sentem um desejo de limpar tudo, a casa, os papéis, as gavetas, mudar tudo ao seu redor, mas também as relações, os sentimentos, as verdades. Essa faxina é simbólica e inconsciente. Afinal, estamos nos preparando para o fim do ciclo. É o corpo organizando o terreno para o novo que virá. Então, mulheres, cuidado com as decisões. É comum surgir a vontade de terminar um relacionamento, pedir demissão, cortar vínculos, sumir, chutar o pau da barraca, literalmente, cortar o cabelo de uma forma mais extraordinária, mas atenção, essa fase distorce a percepção. Avalie, mas não tome decisões no calor do impulso. Precipitadas, respire, espere, observe. Nem toda decisão aqui é precipitada, mas toda decisão aqui precisa de consciência. Apesar do caos emocional, essa é também a fase de maior lucidez. A sensibilidade está aflorada e, junto dela, a criatividade. Muitas mulheres têm ideias geniais, avaliam com clareza, enxergam o que precisa mudar. Essa fase exige mais de nós. Por isso, exige também mais amorosidade. Afaste-se quando precisar. Respire mais, ore, dance, escreva, cozinhe, faça atividades prazerosas, massagens, desinflame as ideias. Use esse tempo para se observar com carinho e escutar o seu corpo, o que ele diz. Quanto mais nos conhecemos, mais conscientes ficamos do poder feminino. Mas, quanto mais nos distanciamos dessa natureza, mais perdidas no caos ficaremos. Autoconhecimento é restauração da saúde emocional e física. Na fase do caos, nasce a clareza. Se você estiver conectada à sua fase, não é drama, é biologia. A TPM é o início do recolhimento. Você está mais sensível, mas também mais sábia. A raiva também pode ser luz, para impulsionar conscientemente, para deixar ir o que não faz mais sentido em sua vida. O tratamento terapêutico te deixa livre de emoções que estão bloqueando sua percepção e traz clareza para você utilizar ao seu favor toda a potencialidade de suas fases e suas emoções. E isso todas nós vivemos na pele, não é, meninas? Agora, nós vamos falar da próxima fase do ciclo com a nossa amiga terapeuta especialista. Eliana, é com você. Amém, minha linda. Eu sou a Eliana, especialista também no universo feminino, e hoje eu estou aqui, né, com uma continuidade que a gente vem falando essa semana sobre uma roda de conversa terapêutica. Falamos sobre a mulher no automático, agora nós estamos na ciclicidade. Acabamos de ouvir aí a nossa amiga falando, né, da pré-menstruação. Eu vou abranger um pouquinho sobre o que é a menstruação. E a menstruação é a descamação do endométrio. É um tecido que ele reveste a parede interna do útero, que ocorre quando não há fecundação. E isso é muito importante nós falarmos aqui, porque muitas pessoas veem a menstruação como um incômodo, como algo que a menstruação seja sujo, e muito pelo contrário, as pesquisas vêm falando muito sobre isso, né, o quão é necessário nós podemos ter noção do que é a menstruação. E com tudo isso, a gente vê os estudos falando sobre a célula-tronco, que ela é denominada para todas as células, que ela apresentam a capacidade de se referir às denominações celulares. E quando muitas pessoas acham que o sangue menstrual é sujo, podemos imaginar que é uma célula que passa pela placenta, ela passa pela medula óssea, ela passa pelo cordão umbilical, então é impossível esse sangue ser sujo, muito pelo contrário, é um sangue que traz vigor, é um sangue que traz vida, renovação, aquele momento do endométrio que a mulher está sendo preparada para gerar vida, então é impossível que algo que traga vida seja sujo, é impossível, gente, não tem como, Deus ele faz tudo tão perfeito, que a partir do momento que você está sendo preparada para gerar vida, não tem como aquilo que traz vida ser sujo. Muitas pessoas acham que o sangue menstrual é o mesmo sangue que passa pela nossa corrente sanguínea, e não é. Né? Esse sangue ele passa pela medula óssea, ele vai fazendo todo um processo. Então, esse é um período que nós temos que estar sendo preparada para gerar, é um processo de renovação dentro de nós mesmos. Então, é um período que muitas vezes vamos passar por momentos hormonais, quedas hormonais, aquela mulher que vai passar pelo ciclo de cólica, vai passar por um momento de tristeza, vai passar por um momento de se fechar, e esse é o período perfeito de quando nós estamos, de nos desprender de tudo aquilo que não está fazendo bem. É o período de quando você quer se livrar de algo. Esse é o momento certo. É o momento da menstruação. É o período perfeito para você se livrar de tudo aquilo que você se prende. Às vezes, nos outros períodos, você fica até com pena, com dó de se desfazer. Mas quando você chega no período menstrual, é o período para você ter a renovação de tudo aquilo que tem bloqueado a tua vida. Então, esse é o período para que você se olhe para dentro de você. É o período para que você se analise e olhe que mulher fantástica que está sendo gerada. Nós precisamos olhar e analisar a nossa própria natureza, porque muitas vezes mulheres não se conhecem, não se dão o trabalho de falar, opa, que fase eu estou? Então, quando nós nos paramos para refletir, o período pré-menstrual, menstrual, é o período que nós precisamos nos analisar. O pré-menstrual é aquele período, meu Deus, a gente de uma gota se torna um oceano, né? Tamanha sensibilidade que a gente fica. Mas quando você chega na menstruação, você está uma mulher, um período para se renovar. Então, mulheres, eu quero deixar aqui uma dica para vocês. É o período de vocês tirar um momento para você, ler um bom livro,
é um período para você fazer, escrever, para você orar, para você meditar, para você se analisar. Então, tire esse momento para você. Esse é o período da menstruação, o período de reflexão. É o momento para você renovar a sua vida. Então, nesse momento, agora eu quero passar também para nossa amiga Áurea, que vai falar sobre a pré-ovulação. Olá, meninas, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da pré-ovulatória, então. Essa fase dinâmica das mulheres, né? Ela ocorre depois da menstruação e antes da fase ovulatória. É uma fase de energia restaurativa, mais vitalidade, onde você, mulher, estará mais disposta, mais energizada e mais ativa fisicamente. Porque nessa fase, o corpo ele começa a produzir com mais intensidade o estrogênio. Nessa fase, cheia de energia ativa, ela é justamente para acolher esse óvulo que vai ser fecundado, né? Que está sendo preparado. E se você estiver atenta, conectada com você, né? Bem lá do autoconhecimento, você conseguirá ter bastante percepções, enxergará mais coisas. É uma fase onde você está ali disposta, está mais apta a plantar as suas sementes, né? É um período ótimo para planejar. Também nessa fase é o período ideal para o seu foco mental, concentração do aprendizado, nas pesquisas, nos pensamentos estruturados, na sua independência, maior resistência física, estruturar projetos, expor novas ideias e tirá-las do papel, viajar, fazer reuniões, né? Iniciar dietas, atividades que precisam de movimento e expansão, onde você estará em alta performance. É uma das fases, né, para mim, né, hoje com autoconhecimento, nossa, como eu percebo realmente, antes eu não entendia, nossa, como é que uma semana eu tô tão para baixo, eu tô tão chururu, não quero nada, pá. De repente, na outra semana, nossa, como eu não tinha essa informação, não tinha esse conhecimento. E isso, depois do TPM, virou uma chave para mim, que, nossa, uau, né? Realmente, quando você consegue ter o autoconhecimento, essa percepção, fica tudo mais leve, fica tudo mais fácil, né? E hoje o que eu posso estar falando quando eu estou escutando as mulheres, cara, eu já falo, qual fase que você tá? Elas até me olham, né? Como assim? Eu vou explicando e vou mostrando para ela, vamos se autoconhecer, olha, isso é muito valioso, né? E faz todo sentido. É ótimo para trabalhar, essa fase é ótima para trabalhar o autoconhecimento e a autoestima. Porque não tem, você literalmente, viaja, né? Nossa, você realmente está bem com você se acha muito bonita, enfim, tendo autoconhecimento, você vai ter essas percepções, é natural, tá? É a fase de melhor humor, melhor energia, melhor libido, tá? Preste atenção aí, você no seu corpo, você vai notar essas diferenças. Só que como nem tudo são flores, né? Nós temos os desafios também. Então, nessa fase, cuidado, né? Fica a dica aí. É um momento, é uma fase quando você se manifesta uma menina ali, né? A imaturidade da menina, a sua ingenuidade, mais egoísta, mais teimosa, né? E isso eu percebi comigo também. A Áurea tem uma personalidade bem forte, bem teimosa, então tem que me policiar, o autoconhecimento vem de novo. Pera lá, tá teimando por quê, Áurea? Ó, a fase que você tá, né? Vamos ser adulta, você já tá plena, não precisa disso. Então, isso faz toda a diferença. Então, cuidado ali. E, como eu já disse, você está em alta performance. E as emoções mais evidentes nessa fase, com certeza, é a alegria e a satisfação. Você vai estar muito satisfeita com você, com os teus projetos, com os teus sonhos. Nossa, você viaja. Eu, pelo menos, como mulher sonhadora, eu viajo nessa fase. E é isso. Agora vamos escutar um pouquinho a Iris na próxima fase. Aí, fica com você. Então, mulheres, como vocês falaram, cada fase do nosso ciclo traz os seus desafios e as recomendações. A fase cíclica da mulher tem os seus desafios e recomendações para cada fase. Durante a ovulação, que é uma fase tão maravilhosa para a mulher, os hormônios aumentam, trazendo uma onda de vitalidade e energia. É um momento em que nós nos sentimos mais amorosas, compreensivas, estáveis, emocionalmente. O amor próprio floresce. A positividade nos envolve. Mas atenção, mesmo com toda essa energia, também enfrentamos desafios. É fundamental aprender a dizer não e impor limites. Isso pode ser difícil, mas é essencial para sustentar decisões importantes e afastar relações que não nos servem mais. Aproveitar essa fase linda requer um pouco de autoconhecimento. Pergunte-se o que você quer para você nessa fase. É uma fase que você pode colocar projetos novos, experimentar algo novo, mas cuidado, não haja por impulso. Cuidado também com os exageros. A energia é alta, mas é importante manter o equilíbrio. Não se esqueça de cuidar de si mesma e respeitar os seus limites. Em resumo, a fase ovulatória é uma oportunidade maravilhosa para brilhar. Use essa vitalidade a seu favor. Tome decisões conscientes e não tenha medo de se afastar do que não te serve mais. Permita-se ser espontânea e positiva. Então, mulheres, aproveite bem essa fase. Uma fase tão linda que o corpo da mulher está sendo preparado para gerar. E agora nós vamos falar também de uma fase tão desafiadora para a mulher, que é a fase em que a mulher entra no climatério e na menopausa. É isso aí, obrigada, meninas.
eu vou falar um pouco, né, sobre a menopausa, que ela define a última menstruação da mulher, mas o que vem antes, né, dela é o famoso climatério. Né? Ele é um período assim importante, né, e inevitável na vida, né, devendo ser encarado como um processo natural e não como uma doença. É um momento de encerramento de um ciclo e um início do outro. E no início da menopausa, né, ocorrem mudanças hormonais, né, que foi falado já, né, pelas meninas, a importância, né, do hormônio na fase da ciclicidade. E essas mudanças, elas levam a diversos sintomas, né, como a irregularidade menstrual, ondas de calor, que é o famoso fogacho, né, quem aí não teve, né, quem está na menopausa não teve esse fogacho, ondas, suores noturno, insônia, né? Tudo isso são sintomas que causam desconforto na mulher, né? Alteram seu humor, ficam mais irritada, tem ansiedade, depressão. Tem mulheres que choram facilmente nesse período, né? Apresentam dor de cabeça, alterações no vigor da pele, né? A pele fica mais ressecada, as unhas ficam enfraquecidas, né? Percebem a queda de cabelo, né? Então é muito importante nessa fase, não só nessa fase, mas tomar água ou líquido. Não deixem de tomar líquido, né? É muito importante, né, para nós mulheres, né, para todo ser humano. Tomem bastante água. Lembrando que a fase da menopausa é uma transição dessa mulher cíclica, que foi muito bem falada aí pelas colegas, para a mulher completa. Então, todos esses sintomas, eles vão sendo diminuídos ao longo desse período. Esses sintomas, normalmente, se apresentam alguns anos antes da menopausa e persistem por vários anos, né, após a sua chegada. E isso acomete, assim, 60% a 80% das mulheres, porque tem um número aí pequeno de mulheres que não sentem esses sintomas, né? Sentem alguns, né? Então elas passam pela menopausa mais, assim, light, né? Mais leve. Então, o primeiro sintoma da menopausa, ele costuma ser a irregularidade menstrual, ou seja, ciclos menstruais mais curtos ou mais longos, ou até mesmo a interrupção do ciclo. Então, a menopausa, ela costuma ocorrer por volta dos 50 anos, mas pode variar entre 40 e 55 anos, né? Então, você está realmente na menopausa após aí um ano sem interrupção da última menstruação. Ou seja, quando encerra a sua menstruação, leva aí um ano para você se considerar na menopausa. Se nesse período de um ano você tiver uma menstruação, mesmo que seja de um dia ou um pouquíssimo fluxo, aí zera, você tem que começar a contar de novo, a partir desse período, um ano. Né? Então, a vida, meninas, é feita de ciclos. E é importante aprender a olhar para esses ciclos como evolução. Né? A mulher que tem dificuldade em encerrar ciclos, né, terá também dificuldade em passar pelo período da menopausa. Por isso, é muito importante olhar para o encerramento, né, de um ciclo, como olhar para um novo. Precisa ter espaço para o novo entrar. Né? Então, algumas mulheres, elas sentem que quando chega nessa fase da vida, é como se tivesse assim, que a vida acabou para ela. Né? Talvez nem seja consciente, né? Porque é algo assim tão grandioso que a mulher ela fica até perdida nesse período. Né? E é pelo contrário, a vida só está começando. É um novo ciclo, é uma nova vida que vem aí. Então, é um momento em que essa mulher ela tem para se despir de algumas crenças que um dia ela adquiriu. Né? Por exemplo, ela ficar somente naquele lugar, né, como de servir a família. Né? Aqui, a própria natureza feminina, ela nos convida a olhar para a nossa individualidade. Né? E muitas entram em conflito aqui. Né? Ela começa a se questionar. E agora, como vai ser minha vida? Quem aí já não teve um questionamento com relação a isso? Né? Muitas vezes, nessa fase, vem a depressão. Né? E é importantíssimo a mulher, ela se acolher nesse momento, ela ter uma reflexão. Né? Então, aqui muitas mulheres, ela sente a necessidade de viver o seu propósito maior. Então, você, mulher, que se encontra nessa fase, é hora de se acolher. É hora de se preparar para entrar para uma fase mais bela da mulher, que é a fase da mulher completa. E quem vai nos falar mais sobre essa fase é a Lohane, sobre a mulher completa. Olá, meninas. Obrigada. Perfeito, Ana. Como é importante, né, chegar a essa fase. E chegar à fase da mulher completa não é um fim, é um retorno. Um retorno à sua verdadeira essencialidade, à sua verdade mais essencial, mais livre, mais potente. É um momento em que a mulher para de tentar se encaixar e começa a se expandir.
E hoje, falar da menopausa ou climatério já não é mais aquele assunto escondido atrás de um "depois a gente conversa". Finalmente começamos a dar nome, espaço e respeito a essa fase da vida, na medicina, no trabalho e principalmente nos nossos projetos de alma. E isso muda tudo. Porque essa mulher que está aqui agora, atravessando o climatério, não está parando, ela está transformando. Ela deixa de ser refém do mundo externo e começa a habitar de verdade o seu mundo interno. Suas energias deixam de gritar para fora e começam a sussurrar com sabedoria por dentro. É quando ela começa a se perguntar: será que isso ainda faz sentido para mim? E eu vou te falar, a resposta geralmente ela é não. A mulher completa se torna mais seletiva, mais preocupada com o que não soma, mais conectada com o que realmente importa. Ela já não gasta energia sustentando máscaras. E isso, minha gente, economiza uma bateria absurda. Enquanto a mulher cíclica, ela transita aí nas nossas 4 fases que as meninas falaram, a mulher completa, ela entra no ritmo mais sereno. E não é que ela para de se movimentar, não. Ela apenas dança com a lua. É isso. É no seu tempo. Ela está mais plena de si. É como se o tempo desacelerasse por dentro, mesmo que o mundo lá fora continue correndo. Ela observa, ela sente, ela escolhe. E tudo isso com uma clareza que só a maturidade emocional pode trazer. Estudos já mostram que mulheres que se reconhecem nessa fase têm autoestima mais elevada. Faz sentido, né? Essa mulher ela já entendeu que não precisa mais agradar a todo mundo. Ela sabe o que ela quer. E o mais importante, ela sabe o que não tolerar mais. E não é coincidência que em muitas culturas essas mulheres são líderes, as sábias, as conselheiras. Não porque elas sabem de tudo, não, mas porque já pararam de fingir que precisam provar alguma coisa para alguém. Agora, para chegar nessa mulher completa, tem um caminho. E ele começa no acolhimento da nossa própria história. É preciso curar suas feridas emocionais, encerrar ciclos mal resolvidos e reconectar com a natureza que sempre esteve dentro de nós. Depois que essa reconexão ela acontece, ninguém segura essa mulher. Porque ela transborda sabedoria, presença e uma força criativa. E isso que celebramos aqui hoje. A mulher que não perdeu as suas fases. Que não se perdeu. Essa é a realidade. Mas essa mulher, ela se encontrou inteira e completa. Chegamos ao fim desse encontro maravilhoso. Mas o que foi despertado aqui não termina agora. Pelo contrário, é daqui que começa um novo movimento dentro de você. E aí que vem a questão. Hoje tocamos verdades que por muito tempo foram silenciadas. Hoje você ouviu histórias que talvez nunca tinha sido dita antes em voz alta. Hoje você pode se ver nas outras e lembrar que não está sozinha nessa travessia. Ser mulher completa não é sobre ter tudo resolvido. É sobre se permitir viver com mais verdade, mais consciência e menos cobrança. Ser mulher cíclica não é se abster, não é sentir vergonha. É você saber que precisa viver essa dança do seu corpo. É olhar para dentro de si e dizer: eu me vejo, eu me escuto e eu me honro. Então leve com você cada palavra que ressoou, cada silêncio que te tocou e cada mulher que se abriu aqui. Você precisa entender que você precisa ter a certeza de que não importa a fase do ciclo. Você é inteiro em todas elas. E se em algum momento a dúvida bater, se a exaustão tentar te calar, ou se você esquecer do seu poder, lembre-se dessa roda. Lembre-se de quem você se tornou quando decidiu se permitir. Porque a mulher completa, ela não chega ao fim do caminho. É a que escolhe todos os dias continuar sendo ela mesma, com coragem e com amor. E a mulher cíclica, ela acha que quando chegar na menopausa, está se encerrando um ciclo. Ela sabe que vai chegar a melhor fase, a fase com mais certeza, a fase com mais convicção de quem realmente ela é. Uma gratidão profunda por esse espaço, por esse momento, por cada partilha, por cada olhar, por cada sim. E que a sua jornada seja leve, lúcida e lindamente sua. Obrigada.